Olá, meu amigo do Facebook, muito bom dia, do YouTube, do Twitter, meu caro internauta, Deus abençoe as nossas vidas. Muito bom dia, eu vou me apresentar, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu sou formado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano e pelo Gênesis Instituto Bíblico, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, membro da Igreja Batista de Parque Calabouço, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Queria orar com você, Pai Celestial, abençoe quem está assistindo este vídeo nesse momento, a sua família, sua igreja, seu bairro, sua cidade. Que Deus possa te abençoar e que as bênçãos dos céus recaiam sobre a vida deste internauta que está assistindo esse vídeo. Abra os corações e que o Senhor possa abençoar as famílias, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar com você o Salmo de número 1, muito conhecido no povo de Deus. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, todavia são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão contra o juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Como disse John Wesley, fundador da Igreja Metodista Wesleyana, que as palavras dos meus lábios, ó Deus, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Caríssimos irmãos, dileto amigo internauta, feliz, bem-aventurado. No original aí, no hebraico, makairos, e no grego, a palavra feliz ou bem-aventurado é muito mais do que feliz. É o tipo de servo de Deus que procura agradar ao Senhor, estar no centro da vontade de Deus, meditar na palavra. Verso fala que ele medita na lei, na Torá, na palavra de Deus de dia e de noite, nos preceitos, na lei do Senhor. Ele estuda, ele ama, ele vive e pratica, experimentando na praticidade do dia a dia, na lei do Senhor. E sem dúvida, ele é alguém que se esmera na palavra, que aplica a palavra no seu dia a dia, no seu cotidiano, que ele ama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Torá, a lei do Senhor. A palavra de Deus, alguém disse que é o vadimecum, ou seja, é o vai comigo.
Segundo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a Bíblia é o registro que Deus se fez a si mesmo, registro escrito que Deus se revelou ao homem. A palavra de Deus escrita, ou a nossa regra de conduta e fé e prática cristã. É como alguém que vive pela palavra, é o bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que a palavra se aloja no plexo solar, no coração, no peito, se aninha, encontra guarida no seu coração. Verso 3 compara o homem bem-aventurado, o fiel, o servo de Deus, o cristão, o crente em Jesus, como a árvore junto ao ribeiro de águas. Algo compacto, algo que é cheio de vida, que irradia vida, alimento, oxigênio. Ou seja, diz a ciência que a planta precisa de calor, de água, de luz do sol para eliminar a clorofila, o oxigênio, gás carbônico, enfim, como a parábola, a palavra de Jesus, lá em João: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor, o agricultor. Vós sois as varas ou os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, o viticultor, aquele que cuida da vide, da vinha. Geórgos, do grego. Aquele que é o agricultor, o viticultor, o cuidador das uvas, da parreira, da vinha, da vide. Precisa de sombra. Então a palavra diz que nós, servos de Deus, somos aquelas árvores frondosas, frutíferas, que aninham os pássaros e produz alimento, energia, abrigo, sombra, né? Simboliza segurança, porque nós temos o alimento, e o alimento é a palavra de Deus, refúgio dos animais diante das feras, dos animais peçonhentos, diante das intempéries da vida, da chuva, do sol árduo. Nós somos como aquela árvore que abriga toda a vida em volta de si. É o crente comparado, numa metáfora bíblica. Somos comparados por Deus como árvores frondosas, frutíferas. O verso 4 eu aprendo que será bem sucedido. É a palavra do Salmo 1. O salmista diz que tudo que nós tocamos irradia ou traduz prosperidade. Tudo que nós tocamos, o homem bem-aventurado, ele é feliz porque ele é próspero. Um exemplo disso, José do Egito, né? Preso lá no calabouço, foi escravo. E Faraó também foi abençoado porque achou graça diante de Deus. E José foi abençoado e abençoou o Faraó, né? Deus premia a fidelidade, né? Ele honra aquele que trilha o caminho de justiça, de retidão. Deus retribui com graça, com prosperidade, com alimento, com proteção. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela, na lei, na Torá, medita de dia e de noite. Ou seja, o referencial, o nosso livro-texto de cabeceira é a chamada biblioteca divina, a Bíblia. Nela encontramos a resposta para as nossas indagações humanas. Nela encontramos
respostas e caminhos para o nosso viver diário. Precisamos ler a palavra, estudar a palavra, amar a Bíblia Sagrada, amar a palavra, assim como o bem-aventurado homem, o feliz, o Macairos, o bem-aventurado homem do Salmo 1. Ele é bem-sucedido, ele é feliz, ele é próspero, ele é reto, porque a sua vida está baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E ele medita de dia e de noite. Não só meditando, não só lendo, não só estudando, mas amando e, acima de tudo, vivendo na praticidade da nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso viver diário, a palavra de Deus. Tudo na nossa vida deve coadunar, deve comungar com os preceitos contidos na palavra de Deus. Que nós possamos ler, estudar, buscar a Deus na sua palavra, refletir na Bíblia Sagrada, na lei, na palavra de Deus, mas acima de tudo, possamos viver aquilo que está na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Amém.